Olá pessoal, sou o professor João Arantes e dando continuidade aqui ao nosso workshop aqui sobre aprendizagem baseada em projeto, vamos agora entrar no terceiro passo, que é a estruturação, criando uma estrutura aqui para o seu projeto. A gente já falou, já analisamos aqui o contexto do projeto, pensamos em alguma ideia do projeto, e quando a gente pensa em ideia do projeto, está pensando naquelas categorias, e agora a gente vai criar a estrutura. Vocês vão ver que essa criação da estrutura está bem relacionada com os dois passos anteriores, né? A gente só vai assim avançar um pouquinho mais, detalhar um pouquinho melhor, né? Então vamos lá, né? Na criação dessa estrutura para o nosso projeto. Primeiro, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Primeiro, né? A gente vai refinar o que a gente já fez e a gente vai detalhar um pouquinho melhor. Então algumas coisas que nós já vimos lá atrás, como contexto, etc., a gente vai ver como é que isso se encaixa aqui, né? Então, primeiro, a gente vai dar uma revisada aqui nos objetivos de aprendizagem. Lembra que logo no começo, quando a gente estava entendendo o contexto, quem eram os alunos, né? Entendendo quem eram os alunos, é o que eles sabem e o que eles precisam saber para fazer o projeto, né? Então a gente começa a pensar aqui nos objetivos de aprendizagem. Isso, muitos professores têm dúvida em relação a isso, né? Poxa, eu tenho que cobrir aqui toda a ementa ali do curso num projeto, né? Eventualmente não. Você vai ter que cobrir aquilo que se adequa ao projeto, né? Que for significativo ali para o desenvolvimento das habilidades. Não adianta você tentar assim, né, criar um Frankenstein, sair enchendo ali todos os conteúdos possíveis e imagináveis que ninguém ali vai aprender absolutamente nada, né? Então a questão é a dose certa, né? O que daquele conteúdo, o que se adequa aqui para um projeto e no final das contas aqui, o que eu espero que um aluno, ao concluir essa disciplina, que habilidades que eu quero que ele tenha desenvolvido, né? Ou começado a desenvolver essas habilidades, né? Então esse é o ponto fundamental, é pensar aqui, né, no que é mais importante na ementa daquele curso, né? E a que é mais importante e apropriado para o projeto. E que habilidades que a gente quer desenvolver nos alunos, tá bom? Que os alunos desenvolvam por si só, né? Você vai só estruturar a aprendizagem, né? Segundo, um outro ponto, a gente pode detalhar a questão ou o problema norteador. Em cursos assim de graduação, normalmente é mais comum você ter um problema norteador. Mas você pode ter uma questão norteadora. A questão norteadora está muito presente assim, em cursos de ensino médio, né, fundamental e médio, né, que você tem um problema assim claramente escrito ali na sala, aí os alunos vão pensando em resolver esse problema, né? Para alunos de graduação e pós-graduação, normalmente a gente apresenta problemas mais complexos e esses problemas assim não têm uma solução única, problemas que a gente chama assim problemas abertos, que tem várias possíveis soluções, tá bom? Então a gente pode detalhar um pouquinho essa questão, problema norteador, e depois a gente tem que refletir um pouquinho sobre quais são os produtos principais do projeto. Então a gente tem aquele tema, digamos, um tema ali sobre as consequências da mudança climática ali afetando o clima do Rio Grande do Sul, né? Mas quais são os produtos aqui principais que os alunos vão criar em relação a isso, né? Ele vai criar aqui um documento onde ele faz uma análise sistêmica dos problemas, né? Ou ele vai desenvolver um simulador computacional que você com algumas variáveis você consiga prever ali a quantidade de chuva, ou prever ali os impactos das chuvas, alguma coisa assim, né? Então você tem que pensar nos produtos, mas primeiro, produtos que sejam autênticos, né? Ou seja, que façam sentido no mundo real. Segundo, são produtos viáveis, que é possível você criar durante esse período do curso, né? Não adianta você pensar um produto maravilhoso que é impossível ser feito aqui em 12 semanas, em 15 semanas, que é a duração de um curso, né? Então você vai ter que verificar a viabilidade desses produtos. Quando você trabalha com parceiros comunitários, normalmente os parceiros trazem assim produtos, né? Produtos não, temas de projeto, né? Então vou dar um exemplo aqui bastante interessante. A gente trabalhou com uma instituição e essa instituição ela prestava auxílio a crianças, a adolescentes ali da região de Osasco, né? E o que acontecia? Ela tinha várias salas, onde uma sala tinha computadores, tinha uma sala de dança, tinha uma sala lá de outras coisas, por aí fora, né? Mas o que acontecia? Tinha um problema sério ali na rede elétrica. É uma rede elétrica antiquada, mal dimensionada, e quando ligavam todos os computadores tal, ao mesmo tempo, né, caía ali, né, o disjuntor, não sei mais o que das contas, né? Então, qual que era o tema de projeto que eles apresentaram?
reforma na instalação elétrica. Mas esse tema de projeto era inviável para um curso. Os alunos eram alunos de pós-graduação, etc. Muitos tinham formação em engenharia, mas era inviável. Por quê? Porque primeiro tinha que estudar ali o problema, fazer a planta elétrica, né? Isso é um projeto. Isso foi feito em um semestre, né? Num outro semestre ali foi feito o levantamento dos recursos necessários, eles adquiriram o material. Aí no outro semestre, outra turma, com o material, com os recursos, fez o projeto lá físico de instalação da parte elétrica, né? Então você vê que, né, era um projeto que era inviável para ser feito com curso, acabou sendo viável feito em 3 cursos. Então a viabilidade assim, é um ponto aqui bastante interessante, né? Ah, outra coisa, né? Todos os alunos vão trabalhar num produto único ou a gente vai ter diferentes produtos para cada um dos times. Então, em projetos que eu trabalhava com alunos de graduação e pós-graduação, o que acontecia? Eu dava preferência aqui para temas de projetos diferentes, que levavam à criação de produtos diferentes. Por que isso? Porque quando os produtos eram diferentes, as formas, as estratégias que os alunos desenvolviam eram diferentes. E o compartilhamento das aprendizagens, o compartilhamento das lições aprendidas era muito mais rico. Mas isso depende aqui em função do tamanho da tua turma, né? Às vezes eu fazia eu tinha às vezes uma turma pequena, uma turma lá de 5 alunos, né? Então era um produto único ali, tá todo mundo trabalhando naquele projeto, né? Turmas maiores já possibilitava assim experiências melhores, né? Vários desenvolvimentos de vários produtos, né? Tá bom? Bom, finalmente, uma vez que você já tem a clareza aqui qual que é o produto, né? Qual que é o problema, né? E quais são os objetivos de aprendizagem, aí você consegue fazer um cronograma aqui, né? Simplesmente montando esse quebra-cabeça, né? Fala, olha, são esses conteúdos aqui que eu vou cobrir nesse curso aqui, tá? Eles vão resolver esse problema e são esses produtos aqui que vão ser entregues. Bom, quais são os produtos? Os produtos, né? Normalmente, no aprendizagem baseada em projeto, tem aqueles produtos técnicos, tem aqueles produtos gerenciais, né? Então, por exemplo, um produto técnico eles estão criando ali, um artefato, né? Esse é um produto assim técnico que eu estou chamando. Mas tem os produtos gerenciais. Então, por exemplo, ao longo do projeto aqui, os alunos normalmente vão ter um website do projeto. Nesse website eles vão registrar as suas atividades diárias, aprendizagens, né? Então é um dos produtos do projeto que vai ser avaliado no final das contas, tá bom? Então você tem que pensar nisso também. E depois também decidir aqui como é que a gente vai tornar esse produto que foi criado pelos alunos público. Vai ser o quê? Vai ser um workshop que a gente vai convidar os representantes das ONGs para participar, ou a gente vai fazer uma apresentação, vai trazer o prefeito de São Paulo para participar, e os seus secretários para participar da apresentação, né? Ou a gente vai fazer uma apresentação na web, via web, né? Um evento. Então, assim, se você tem que pensar também, tá? Eu falei esses exemplos aqui de trazer o prefeito de São Paulo, não sei o que das contas, e a gente já teve projetos aqui que o prefeito de São Paulo estava lá assistindo a entrega dos alunos, tá bom? Bom, muito bem, falamos um pouquinho aqui da criação da estrutura do projeto, e relembrando aquela nossa figura inicial, estou representando assim, né, a estrutura. Eu estou colocando aqui conteúdo e habilidade, né, estou pensando aqui a questão norteadora como a bússola, né, estou falando as habilidades que a gente quer desenvolver nos alunos, né, a gente está falando aqui quais são os produtos, artefatos que vão ser criados aqui, e pensando na apresentação pública. Evidentemente, né, que uma vez que você definiu o cronograma, o conteúdo, né, e os produtos aqui, né, criar um cronograma ali fica mais fácil, né? Bom, vou falar um pouquinho nisso aqui, né? Vamos dar um exemplo. Então tá. Vamos revisar os objetivos de aprendizagem daquele curso que eu dava de aprendizagem de simulação de projeto, né? Bom, quais são os conteúdos mais importantes, né? Desculpa, nem vou falar de simulação de projeto, eu vou falar no curso de elaboração e gestão de projeto que eu ministrava lá na Universidade Federal de São Paulo, campus Osasco, né? Então eu falei, olha, daquele conteúdo enorme que tem ali gestão de projetos, eu dava ênfase aqui. Gestão do tempo. Gestão do tempo é planejamento das quais são as tarefas a fazer, quando que eu vou fazer essas tarefas, quem vai fazer essas tarefas. Riscos. O que pode dar errado nesse projeto, como é que eu vou mitigar esses riscos. Qualidade. Estou pensando assim em ferramentas de gestão da qualidade, aquelas 7 ferramentas básicas de gestão, né? E como usá-las isso no projeto para com que o produto que eu crie atenda às necessidades do meu cliente, né? E gestão de conflitos, porque projetos normalmente envolvem conflitos. Então esse ponto aqui que eu ia cobrir, que eu cobria nas aulas, né?
tem atenção assim, no curso de aprendizagem baseada em projetos, você pode ter aulas tradicionais, né, de apresentação. Evidentemente, né, não tente tornar a aula não centrada apenas no professor, porque senão os alunos vão prestar atenção nos 10 primeiros minutos ali da aula, no resto a cabeça deles vai voar longe, né? Então é interessante, mesmo nessas atividades que envolvam apresentação de conteúdo, envolver trabalhos em equipe, não é? Ou seja, perguntas direcionando as pessoas para trabalharem nas equipes, desenharem, etc, etc. Tá? Porque isso facilita muito mais a aprendizagem, né? Bom, então a gente está pensando no conteúdo. E nesse curso, elaboração e gestão de projetos, né, o que eu quero que eles desenvolvam mesmo é a capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de comunicação e capacidade de solução de problemas. Então essas são as habilidades que eu quero desenvolver nesse curso. E eles vão aprender esse conteúdo aqui e vão usar esse conteúdo aqui no desenvolvimento dessas habilidades, tá bom? Nesse caso, o problema norteador é como criar um produto ou serviço usando os conceitos de gestão de projetos. Né? Esse é o problema norteador. Né? O tema do projeto é o tema que é escolhido pelos alunos ali em relação à instituição X, tá bom? Então, por exemplo, criar um produto ou serviço usando qual que é o produto ou serviço? Né, aquisição de 60 cestas básicas para quem? Para a Associação Cristã Caminhos da Verdade. Tá? Então essa aqui é a ideia assim, né, do problema norteador. Né? Selecionar os produtos principais. Né? Isso eu já tinha comentado, autenticidade, viabilidade, etc. Né? Então, no nosso caso ali, todos os cursos tinham lá um website do projeto e tinham vários planos que eram criados pelos alunos. Plano de gestão de projetos, né? E nesse plano de gestão de projetos tinha a estrutura analítica do projeto, rede de atividades, matriz de risco, plano de qualidade. Ou seja, você define ali quais são os produtos principais que vão ser criados. Você vê aqui que o website do projeto é um produto que eu estou criando com um objetivo único de quê? De facilitar a metacognição. Assim, semanalmente os alunos vão registrar os trabalhos que desenvolveram, né? Assim, o que eu fiz essa semana, o que eu aprendi com essa atividade, o que deu certo, o que deu errado, o que eu preciso aprender para a próxima semana. Né? Então são pontos assim de facilitam a metacognição e a autogestão, tá bom? No final das contas ali foi criado um cronograma e decidida a forma de apresentação. Então, olha, essa apresentação vai ser feita aqui entre os alunos e gestores da ONG e alguns professores convidados, né? Essa é uma parte um pouquinho assim difícil, né? Então, por exemplo, nos cursos que eu ministrava na USP, lá no curso de especialização da Poli, né? Os gestores estavam sempre lá, né? Gestor de ONG. Por quê? Porque era fácil. Porque ficava ali na Paulista, tinha transporte, coisa e tal, né? Quando eu ministrava em Osasco, na Universidade Federal de São Paulo, já era mais difícil, porque a distância, a locomoção, transporte público, tinha que ir de ônibus, mais de um ônibus, coisa e tal. Normalmente era no período da tarde, o curso e tal, então dificultava a vida ali, a vinda dos gestores para participar, tá bom? Então falamos isso aqui e a gente está no nosso papo de estruturação, tá bom? Então escrevendo, dá um exemplos aqui rápido, né? Escrevendo a questão, o problema norteador, né? Exemplo, né? Como podemos criar um plano de negócio que atrai investidores? Talvez num curso aqui relacionado a business tal, né? Ou administração, né? Ou um curso relacionado ali com nutrição. O que é uma dieta saudável? Não. Segundo, outro relacionado ali com, sei lá, sustentabilidade, alguma coisa assim. Ou química, né? Quão boa é a água que bebemos, né? Outra questão também relacionada à produção de alimentos, né? Comidas geneticamente modificadas são boas ou podem trazer malefícios? São perguntas aqui. Mas o ponto principal é o seguinte, né, gente? Quando a gente pensa numa questão ou um problema norteador, o mais importante aqui é que seja atraente para os alunos, tá? Por que isso, né? Porque se você pegar um problema norteador chato, né? Assim, que não diz nada ali para os alunos, vão levar o projeto assim já meio desmotivado, né? Então, por exemplo, nos projetos que eu fazia com as ONGs, né, com as instituições, né, que trabalhavam com crianças ou pessoas em condições de vulnerabilidade social, era super atraente para os alunos. Porque eu estou fazendo bem, estou fazendo aqui. Não só estou aprendendo, mas o produto que eu estou criando vai ajudar alguém de verdade, alguém que precisa. Aí, nisso, você ganhava ali a motivação dos alunos, né? Evidentemente que esses problemas, eles têm milhares de soluções. Então, por exemplo, um problema aqui que envolve arrecadação de recursos para, sei lá, né, para crianças ali que trabalham crianças atendidas por uma ONG, né?
Você tem infinitas formas de resolver isso. Você pode conseguir doações de pequenas empresas, doações de grandes empresas, campanha na rádio, campanha nos condomínios, né? 200 mil formas aqui de resolver esse problema. E os alunos exploravam essas diversas formas, né? E o que é mais importante disso tudo é que, olha, que o curso aqui é elaboração e gestão de projetos, né? Não é o curso que eu ministrava. Então, assim, no final das contas, o que eles estão aprendendo? Gerenciar, né? Elaborar e gerenciar um projeto. Por quê? Por meio do quê? Por meio de um projeto real. Com quem? Com clientes reais. Criando o quê? Produtos e serviços reais. Então, esse é um ponto aqui fundamental, né? No problema norteador, tá bom? Falamos um pouquinho nisso aqui, né? E agora a gente pensa o seguinte, olha, a partir da ideia do projeto, né, você tem diversos tipos de produto que podem ser criados, tá? Então, assim, a minha experiência aqui era com produtos assim que eram construídos aqui, né? Então, vou construir alguma coisa, vou criar alguma coisa, né? Mas podem ser vários outros tipos de produtos, por exemplo, né? Olha, pode ser um debate, né? Pode ser um painel de discussão, né? O produto final é um painel de discussão. O produto final pode ser uma peça de teatro. Né? Olha só que coisa interessante. Tinha um colega meu que é professor lá da Poli, na mecânica, mecatrônica, ele me falava, olha, meus alunos da mecatrônica, um projeto que eu dou logo no começo é o quê? É criar uma peça de teatro. Olha que coisa legal, né? Então, que é uma peça de teatro para engenheiros, né? Mas por quê? Está aprendendo gestão de projetos ali, fazendo uma peça de teatro, né? Pode ser poesia, né? Pode ser um argumento de vendas, etc. Né? Argumento de vendas foi muito interessante. O meu filho, quando no ensino fundamental, ele tinha lá, né? Ele devia estar sei lá, na quarta série, coisa e tal. E eles criavam um produto e faziam um argumento de vendas. Era muito, muito divertido, né? Os professores ali eram tinha uma banca ali, ele tinha que apresentar para os professores, né? Os prós e os contras ali dos produtos que eles estavam criando. Muito legal, né? Mas pode ser também um produto escrito, então em vários projetos que a gente fez, os alunos criaram, por exemplo, cartilhas, né? Cartilhas sobre a surdez, foi um projeto que foi criado. Livros, né? Já teve grupo de alunos que eram livros, publicaram o livro, né? E esses livros saíram lá na CBN, coisa e tal, né? Sobre projetos, né? Mas podem ser também, por exemplo, análise estatística, de guias de campo, né? São várias coisas aqui em termos assim de produtos escritos, né? Produtos mídia e tecnologia. Então, por exemplo, eu já tive alunos ali em cursos em que os alunos eles criaram ali um vídeo. Um vídeo sobre o quê? Sobre simulação do projeto, que era a disciplina que eu ministrava. Então, um grupo de alunos criou um vídeo ali em 12 semanas. Mas o vídeo, assim, é altamente profissional, né? Então, isso era muito interessante, né? Mas pode ser hoje, podcast, apresentação de slides, né? Animação. Já teve aluno fazendo um projeto aqui de animação com massinha, as massinhas saem andando, fazendo e tal, né? Muito interessante. O website, a gente fez muito projeto de website, né? E por aí fora, programa de computador, né? Pode ser vários produtos aqui de mídia e tecnologia, né? Produtos construídos, modelo em escala, invenção, máquinas, jardim, né? E por aí fora, né? Produtos de planejamento, né? Um plano de negócio, né? Uma estimativa, né? Uma análise, um estudo de viabilidade, né? Então a gente pode pensar em vários tipos de projeto, né? Bom, finalmente a gente vai criar aqui o cronograma do projeto, né? Então, primeiro, né, o que eu fazia normalmente, né? Eu pensava o seguinte, olha, como é que o meu curso vai desenrolar? Então, na primeira semana, a aula 1 era o lançamento do projeto. Na primeira dia de aula apareciam os representantes das ONGs aqui, né? Então, o que acontecia? Nisso aqui eram lançados os possíveis temas de projetos, os alunos tinham ali uma semana para escolher o tema. No primeiro é se organizar, assim, quais são as equipes de projeto. Segundo, escolher os temas, né, e me mandar os temas, né? Então eles iam me mandar um tema, né? Um entregável da próxima semana era o URL, ou seja, o endereço dos websites com os temas de projeto escolhido e com as equipes. Um website vazio ali, olha, escolhi esse tema tal, a minha equipe é fulano, beltrano, ciclano, né? Por quê? Porque nisso aqui ele teve uma semana para trabalhar, para entregar, né? Então, se a gente for ver bem assim, né? Então, falou assim, ó, legal, fiz o lançamento do projeto, né? O entregável, no término da aula, já estava a equipe de projeto estava formada ali, né? Na segunda aula, eu ia falar sobre um termo de abertura do projeto, né? E esse termo de abertura do projeto ia ser o entregável da próxima aula. Então, você vê o seguinte, o que ele está aprendendo aqui na teoria
ele já está colocando em prática aqui no projeto real que eles estão criando. E é aí que vem a parte interessante, porque ele não vai esquecer mais. Porque uma coisa é falar sobre um termo de abertura de projeto genérico, outra coisa é fazer um termo de abertura de projeto de aquisição de kits de higiene para moradores de rua atendidos pela instituição, sei lá, a gente ajuda. Entende? Aí ele bota a mão na massa e realmente aprende, né? Aí chega um determinado momento, logo no começo do projeto, você pode fazer uma avaliação formativa. Então, nessa avaliação formativa, olha, eu quero que os times aqui se apresentem. Eu vou querer saber quais são as equipes do projeto, eles vão mostrar aqui o website do projeto que eles criaram, vão mostrar os documentos gerenciais, vão falar qual que é a estratégia que eles estão pensando, se é um projeto que envolve captação de recursos, aqui eu já quero saber qual é a estratégia, né? E assim sucessivamente, ele vai continuar nas próximas semanas. Então, por exemplo, né? Olha, né? Então começou o projeto, você fez o termo de abertura do projeto, né? Então, a gente tem que ter aqui a estrutura, né, a analítica do projeto, né? Então, a estrutura analítica do projeto ele teve aqui numa semana, na outra semana ele está me entregando aqui a estrutura analítica do projeto. O que é a estrutura analítica do projeto? Quais são as tarefas que eu tenho que fazer no projeto, né? E aqui eu vou falar o que é a rede de atividades do projeto. O que é? Pegar essas tarefas que estão na estrutura analítica e colocar numa forma de uma rede. Né? Sim, quais são as atividades iniciais, as predecessoras, as sucessoras, etc, etc, né? Então aqui quando eu estou falando rede de atividades do projeto, eles vão ter uma semana trabalhando em equipe, criar o quê? A rede de atividades do projeto. Você sempre vê assim que o conteúdo aqui está relacionado bem próximo aqui com o entregável. E com isso você cria uma oportunidade da pessoa imediatamente colocar em prática aqueles conceitos que foram apresentados, né? Aí você pode ter uma avaliação formativa, nessa avaliação formativa você analisar o andamento dos projetos, né? E assim sucessivamente. Eu não vou continuar aqui assim detalhando, isso aí você faz o detalhamento aqui para o seu curso e para o conteúdo que você tiver, tá? Bom, finalmente, né, você vai pensar assim na apresentação pública. E na apresentação, a melhor apresentação, né, as apresentações são mais legais quando você tem a participação, se você fez um projeto comunitário, para as pessoas diretamente envolvidas naquilo. Então, as ONGs que receberam os benefícios, ou as crianças que receberam as cestas básicas, ou familiares, etc. Né? Então, a apresentação pública do projeto ainda fez muito disso. Né? Em projetos assim envolviam cesta básica, a gente ia lá na instituição, os alunos entregavam a cesta básica, tinha uma festa, né? Então era muito legal em termos para os alunos eles se verem assim o projeto concreto ali, o produto, serviço criado ali, entregue, bacana, missão cumprida, né? Então isso era muito interessante, né? Pode ser eventos também, né? Festival. Eu já vi isso aqui, projetos ali que era no final das contas tinha ali, por exemplo, uma competição. Eu já fiz projetos assim, um projeto de competição em data science. Então eram os grupos que estavam estudando data science e no final das contas tinha uma competição e tinha um ganhador. O ganhador ganhava certificado, né? E coisa e tal, né? Às vezes tem um projeto ali, por exemplo, um projeto que envolve desenhos, caricaturas, sei lá o quê, um projeto de artes, e esse projeto aqui, no final, a finalização é uma apresentação nos muros da escola, nas paredes da escola, né, no hall ali da escola, né? Então, isso aqui é interessante. Ou livros publicados. Já teve projeto de uma turma aqui que teve um programa de rádio, né? Eles foram lá, né? O jornalista lá entrevistava os alunos falavam, coisa e tal, tá bom? Então, só resumindo aqui, né, nesse passo aqui, no nosso terceiro passo, que era a estruturação do projeto, na estruturação do projeto, e a parte que vai dar um pouco mais trabalho para vocês fazerem, né? Que vocês vão tentar juntar conteúdos e habilidades, não é isso? E habilidades que eu quero desenvolver conteúdos aqui, questão norteadora, né? Quais são os produtos que vão ser criados, a gente vai criar um cronograma, tá bom? Bom, espero que vocês tenham tido uma ideia geral do que envolve a estruturação do curso, que é o nosso terceiro passo aqui no nosso planejamento. Lembra disso? Nós já falamos no contexto, falamos na ideia e falamos agora na estrutura do curso. Então, é isso aí, pessoal.